Olá, queridos irmãos, mais uma vez voltamos a nos encontrar aqui diante da nossa semana de oração, semana de revelamento espiritual. Nós estamos aqui a receber bênçãos a partir do livro de Apóstolo Pedro, aquele discípulo que esteve com Jesus Cristo. Ele nos traz aqui mensagem para os últimos dias, exatamente com o tema desta semana, exortações do apóstolo Pedro para os últimos dias. E para hoje, o tema de hoje é uma marcha firme, tema número 5. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo é um dos profetas que antevê a difícil situação que o mundo estaria no tempo do fim. O apóstolo Paulo é um dos profetas, assim como os outros profetas também, viram que nos últimos dias o mundo estaria em condições terríveis. O apóstolo Paulo é um deles. Por isso ele dá um conselho muito forte para os últimos neste mundo. Encontramos isso no livro de 1 Coríntios 10, versículo 12, que diz: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Veja este conselho. Aquele que cuida que está em pé, é melhor verificar bem que não caia, porque o vendaval vai ser maior nos últimos dias. As coisas não vão ser fáceis. Ventania de doutrinas, ventania de perseguição, de ameaças, do que vai acontecer nos últimos dias. E aquele que acha estar em pé, é melhor ver bem se está bem alicerçado ou não. E lute para não cair. Este é o conselho do apóstolo Paulo. Isso precisamos de ficar bem atento, que este conselho aqui vai servir muito para os últimos dias. Porque os conselhos não param por essas questões, essas situações. Os conselhos não param. Os conselhos insistem. Veja o seguinte, segundo Timóteo, o capítulo 3, versículo 1. O mesmo apóstolo Paulo ainda volta a alertar de novo. Diz ali, capítulo 3, versículo 1, vou apenas fazer uma referência, capítulo 3, versículo 1 e versículo 13. Porque fazendo nós a leitura lá, é possível ver o que estaria a acontecer nos últimos dias. Ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Este verso é muito conhecido. Sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Desentendimentos, a moralidade vai cair bastantemente. Haverão situações que vai tornar o mundo muito terrível. No versículo 13, ele diz, de forma resumida: mas os maus, homens maus e enganadores irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Os homens maus, as coisas no mundo vão de mal a pior. Está dito, nada poderia melhorar. E nada mesmo. Está dito aqui. Nada que poderia melhorar. E em contrapartida nós encontramos outras pessoas que dizem ser pregadores, mensageiros, apóstolos, presbíteros, não sei o quê. O que pregam o contrário do que se fala aqui. Não estou a dizer que não podemos trazer palavras animadoras. Mas estar a prometer pessoas vida longa, melhor vida, o que é prosperidade, isso não está correto. Não está correto, é um erro. Este é um erro. São exatamente estes que nós aprendemos na lição anterior. Os agentes do inimigo. Que no lugar de exortar o povo, preparar o povo para um final, eles estão a preparar o povo para a decepção. Deixando as pessoas relaxar num mundo que está mal. Na lição anterior, nós vimos isso. Que o mundo está mal. Apocalipse 12, 12. O mundo está mal. Ai do mundo. Diz assim a Bíblia: alegrem-se vós os seus e os que nele habitais, mas ai do mundo e os dos que nele habitam, porque o diabo desceu até vós de grande ira. O mundo não está fácil. Mas do outro lado estamos a encontrar pregadores, outras pessoas que estão o quê? Estão a dar relax às pessoas. Sua vida vai melhorar, você vai ser rico, vai ser o quê? Não estou a dizer que é mau. Mas precisamos de dizer, enquanto Deus te permitir você prosperar, saiba que neste mundo aqui não há sossego. A qualquer momento, o bem que você tem pode desaparecer todo. Temos que esclarecer isso às pessoas.
E o povo deve estar atento, informado e preparado sobre isso. Que os dias que estão a vir, cada vez mais as coisas vão piorar. E nós sabemos muito bem, pela luz que nós recebemos do Espírito de Profecia, de que os últimos dias, os últimos eventos finais serão rápidos. Quer dizer, a maldade vai piorar, vai acelerar. Nada iria melhorar. Nada vai melhorar. Diante disso, sabendo que o mal vai crescer, o que Pedro nos aconselha? Já sabemos aqui, nos últimos dias as coisas vão se tornar piores. Sobrevirão tempos trabalhosos. As coisas vão cada vez mais degradar-se. Como que o povo de Deus deve estar nesses últimos dias? Quais são os conselhos que o apóstolo Pedro oferece ao povo de Deus, ao rebanho que lhe foi confiado exatamente para os últimos dias? Aqui encontramos os conselhos de Pedro para os cristãos dos últimos dias. Em 1 Pedro 5, versículo 6. O Pedro aqui aconselhar: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Percebe? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Os últimos dias serão piores, terríveis, difíceis. Mas o povo de Deus não pode se juntar, não pode perder a fé, não pode se distanciar de Deus por causa da vida difícil. Não pode. Diz aqui, humilhem-se, porque a exaltação está a vir à frente. Neste momento, é o tempo de a gente se apegar a Jesus Cristo, segurar o pé de Jesus. Senhor Jesus, não me deixe, me ajude, me segure, porque os dias vão cada vez mais tornando difíceis. Este difícil não é apenas de modo geral ou fora só, inclusive dentro da igreja. A igreja está cada vez mais também indo a escorregar para o chão. Está a acontecer. Nós sabemos disso pelo Espírito de Profecia. A igreja vai parecer cair, mas não cairá. Por causa de quê? Aqueles que preferiram segurar o pé de Jesus, Senhor, não me deixe. Por causa desse, a igreja não vai cair. Mas os que se deixam a essa vida de qualquer maneira, não tem como. A igreja vai cair deste lado, com essas pessoas. Mas com as pessoas que preferem segurar a Jesus Cristo, não vão cair. A igreja não vai cair. Segredo? Humilhar-se diante de Jesus Cristo. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, as nossas preocupações, os nossos choros, as nossas lágrimas. Vamos lançar sobre ele. E ele irá nos cuidar. Percebe, meu irmão, percebe, minha irmã? Nos últimos dias, o conselho está aqui. Vamos resistir firmes, porque na última hora as coisas vão aquecer. Mas o conselho é, permaneça firme, porque as mesmas aflições os nossos irmãos também estão a passar em outros lugares. E eles estão a vencer, nós também precisamos de vencer. E existe a melhor forma, existe a melhor forma de estar em pé. Existe a melhor forma de estar em pé, que é estar firme, empenhado na missão. Essa é a melhor forma. Não é apenas dizer que eu estou em pé, eu tenho fé. Não. A melhor forma de estar em pé é estar empenhados na missão. Segundo Pedro 1, versículo 10, nos aconselha aqui. Diz, portanto, irmãos, procurai fazer firme, cada vez mais firme, a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçar. Nunca jamais tropeçareis. Aqui está o conselho. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Cada um de nós foi chamado, tem uma tarefa, tem um dom. Coloque isso em prática. Que a sua eleição esteja em exercício. Você foi eleito, você foi chamado, você foi buscado. Uma criatura especial. Então, esteja firme.
Faça valer a sua vocação, faça valer o teu dom. É o que está a dizer aqui. Se você estiver em exercício, trabalhando, colocando em prática o seu dom, ajudando pessoas, pregando o evangelho, ajudando os outros que estão a cair, que estão fracos, a estar em pé. Meus irmãos, está a dizer aqui, fazendo isso jamais tropeçareis. É claro que nós somos humanos, podemos falhar sim, mas pelo menos a nossa vida vai estar segurado em Jesus. Assim como o Espírito de Profecia diz também. O Espírito de Profecia nos diz que o céu está mais próximo daqueles que estão em exercício. Fala isso. Já me foge a referência. Já me foge. Mas fala isso. No versículo 11 do mesmo 2 Pedro 10, aliás, 2 Pedro capítulo 1, no versículo 11 diz aí, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazendo o quê? Colocando em prática a nossa vocação, sendo firme a nossa vocação, a nossa eleição. Queridos irmãos, essa é hora de marchar. Essa é hora de ficar firme, produzindo. Não é firme apenas de pé, sem fazer nada. Os últimos dias, os que colocaram o foco em Jesus Cristo, colaborando no avanço do Evangelho, esses verão a mão de Deus e os segurando pela mão. Meus irmãos, Jesus quer encontrar os seus fiéis em pé, trabalhando. É isso ali. Jesus quer encontrar os seus fiéis, os seus filhos em pé, trabalhando. Em Mateus 25, Jesus conta lá da parábola dos talentos. O que acontece entre os talentos? Um foi cavar, o outro foi multiplicar. 2 foram multiplicar e o outro preferiu ir cavar. Quando o Senhor voltou, encontrou o quê? Alguns produziram, outros não. O que está a dizer? Jesus Cristo saiu para os céus. Ele voltará. Quando vier, vai encontrar alguns cavaram e outros estão a produzir. Quem são os bem-aventurados e galardoados? Aqueles que produziram. Aquele que não produziu nada, nós recebemos a sentença disso. Conhecemos essa história. Vou fazer aquela leitura, Mateus 25, versículo 26 e 27 até 30. Simplesmente fazer uma referência. Diz assim, respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe, mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Devias, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, o que Jesus está a dizer aqui? Aquele que não produz, aquele que não se empenha, aquele que não coloca em prática a sua vocação, está sendo um servo inútil. E nós precisamos de marchar nessa última hora, corrida firme no meio de trabalho. Lembra o nosso primeira exortação de apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 12? Aquele, pois, que acha estar em pé, cuide que não caia. De que maneira? Está aqui o conselho do apóstolo Pedro. Procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Cada vez mais. Não é para parar, não é para reduzir, é para acelerar. É para acelerar. Eu não sei quanta obra você está realizando, se está a acelerar, paraste ou sentaste. Ou estás no mesmo nível. O conselho aqui é para acelerar. O que estás a fazer pelo nome de Jesus Cristo? O que estás a fazer pelo seu dom? Será que estás a usar o seu dom para honra e glória ao nome de Deus, levando as pessoas ao encontro de Jesus, ou trocou esse objetivo para honra pessoal? Será que estás a se envolver com a atividade da igreja ou não? A sua vocação pessoal, estás a fazer valer ou não? Ou talvez já sentaste?
Agora, como os outros dizem, agora já não quero mais nada, agora já é para assistir só. Só quero assistir. Isso não funciona. Nessa marcha, nessa jornada da fé, isso não funciona, vos falo sinceramente. Temos irmãos, pela graça de Deus, já reformaram. E decide então ir sentar. Não faça isso. Você que talvez está a palpar o seu dom, ore, jejue, peça a Deus para te apoiar, para te iluminar qual é o seu dom. E comece a aplicar cada ideia, cada luz que o Espírito Santo colocar na sua cabeça. Coloca, aplicar. E você verá, cada vez que você se empenhar, você vai se aproximando cada vez mais a Jesus. Porque toda essa atividade, toda a vocação, para se colocar em prática precisa de oração, acompanhado com leitura bíblica. E isso vai nos tornar nós úteis, fiéis a Jesus Cristo. Não diante desta sentença que aconteceu com este jovem, com essa pessoa que acabou sendo lançado fora, em que o dono disse, servo mau e inútil. Irmãos, é tempo de a gente ficar firme. Vamos estar firme. Na última hora, enquanto as pessoas estão a preferir sentar, enquanto as pessoas estão a preferir fazer o contrário, criar fofoca, criar o orgulho, entre outras coisas, você tem que ser diferente, saber que você tem um dever. A vocação que você tem, a vocação que você tem, o dom que você tem, Deus vai te cobrar por isso. Para que serviu? Jesus diz aqui, se você me achou tão duro, pelo menos poderias emprestar aos banqueiros, eles poderiam produzir por mim. O que quer dizer? Aqueles dizem, eu não sei fazer nada, não vou fazer nada, tem dinheiro, tem o quê? Apoie aqueles que estão a pregar o evangelho. Você, juntamente com eles, pelo menos vão ser úteis. Pelo menos. Mas a quem não faz nada e senta. Dinheiro come sozinho. Tem o quê? Faz sozinho. Não olha em nada para o avanço do evangelho, nem apoiar até a própria igreja. Meus queridos irmãos, agora é para marchar firme. Estamos na última hora. Não é para sentar, não é para acumular bens nesta vida, porque a nossa pátria está nos céus. Vamos acumular obras para a vida eterna, trabalhando, nos aperfeiçoando, nos santificando a cada dia. Essa é a mensagem do dia de hoje. Amanhã nós vamos ter a outra mensagem, a lição 6, que vai nos falar aqui o foco focante, a vida eterna. O foco focante para a vida eterna. Amanhã, não perca, estaremos aqui partilhando esta mensagem. Compartilhe a mensagem, chame as pessoas para juntos estarmos em pé pela volta de Jesus nesses últimos dias, que ninguém possa cair, ninguém fique para trás. Juntos estejamos nós ativos pelo Evangelho de Cristo. Que o Senhor te abençoe. Se inscreva neste canal. Até amanhã.